Daqui a pouco, aqui na tela da Band, nos Donos da Bola, que está no ar, mas agora, claro, vamos falar do jogo de ontem, da vitória do Atlético 2-1 para cima do Cap, veja. É muito mais que uma frase, é na verdade um mantra. Não for sofrer, não é galo. Não sei também, o último jogo também foi assim, né, no finalzinho, mas é bom. Fica um clima melhor, né? Porque tudo do Galo é mais difícil, o negócio é do difícil. Porque eu faço, como se diz, é muito fácil, o negócio é do difícil. Tá certo que no primeiro tempo quem sofreu foi o Furacão. Lutando pela vida na Libertadores, lá foi o Galo pro ataque. Foram várias chances criadas, mas quando a zaga não cortava, Bento aparecia segurando 0-0 no placar. Já no segundo tempo, os visitantes cansaram de sofrer. Alex Santana, no rebote, colocou o Furacão na frente. O Atlético Paranaense chegava a 10 pontos e via a classificação de perto. Já o torcedor do Galo não queria nem olhar para a tabela. Aí brilhou a estrela de quem está gostando de marcar na Libertadores. Igor Gomes tabelou com a zaga e Paulinho, como uma flecha, empatou. 6 gols em 7 jogos de Libertadores não eram o suficiente para o arqueiro. Aos 41 minutos, no apagar das luzes, Igor Gomes cobrou falta e Paulinho, de cabeça, virou. Na comemoração, homenagem a Vinícius Júnior. A gente jogou junto na seleção de base, somos da mesma idade e sempre tivemos uma bela parceria. E hoje a gente fica muito triste, né, com o que aconteceu lá fora. É algo que não cabe mais em nenhum lugar do mundo. Saímos vencendo e não conseguimos depois segurar o resultado. É algo que a gente vem fazendo com os adversários de virar e hoje a gente sentiu essa dor e claro que te machuca, mas a gente sabe que tá ainda numa possibilidade muito grande de se classificar. Mesmo com a derrota, o Atlético Paranaense segue lutando na cabeça do Grupo G, com os seus 7 pontos conquistados. Já o Galo tem uma pedreira pela frente. Segue vivo na competição, mas vai decidir os últimos 2 jogos fora de casa, contra Alianza Lima e Libertad. Eu sinto que hoje se sente identificado e crê no time e crê que pode ganhar. A gente sai daqui com a cabeça erguida, poderia ter sido melhor, né? Mas a gente, com bom trabalho, desempenho, a gente teve um início do campeonato bom, né? Então a gente continua na nossa luta, né? A gente tem 2 jogos dentro da nossa casa, né? A gente, dependendo do resultado, a gente pode precisar só de mais uma vitória, então cabeça erguida, todo mundo confiando no trabalho que é feito e seguimos a nossa vida. Bom, então a gente mostrando e falando dessa vitória do Atlético 2-1 para cima do Cap. E dentro de instantes chega por aqui também o Thiago Fernandes, que está em trânsito. Daqui a pouco ele entra conosco aqui. Alexandre Matos, nosso convidado especial nesta quinta-feira. Thiago Fernandes vai pagar a caixinha, porque quem atrasa paga a caixinha. Acabou de chegar. Ué, mas cadê a crítica ao Cudê? Hoje veio até de cachecol? HG, eu queria que você me chamasse hoje de Thiago Cudê. Eu aderi ao cudeísmo. Cara de pau, cara. Eu aderi ao Você cudeísmo. É muito cara de pau. Eu aderi ao cudeísmo. Depois do jogo de ontem, peço desculpas ao Alexandre, nosso convidado aqui hoje. Cara que eu gosto muito, já falei aqui por diversas vezes, que eu acho que é o melhor diretor. Miguel, ele é profissional. O melhor diretor do país. Desculpa a brincadeira, Alexandre, mas hoje pode me chamar de Thiago Cudê. Que cachecol é esse, mano? Eu tô completamente cudetizado. É mesmo? Completamente. Vai cantar a música dele hoje? Vamos cantar. Estou cudetizado. É mesmo? Então, Estou cudetizado. É mesmo? Dei o braço pra saber pra você. se o Samuel Rosa vai achar bom, né? Você pegar uma música do Skank, ele canta falando cudetizado depois de criar o pepalizado, né? Mas eu tô mais pepalizado ainda o que Valu, cudetizado. que é o quem mais elogia o Cudê aqui. Cara de pau, velho. Cadê o cachecol, Valuzão? Não, Você é não, o tô mais de cara elogia o nesse. Cudê, ué. Não, Você tá cudetizado? Não, eu acho que o trabalho segue. Já posso começar de Não, novo? só perguntando, né? tô te perguntando se é que tá cudetizado. Não, o Cudê é um excelente técnico, na minha opinião, desde quando veio pra cá. Mas vamos deixar pra falar mais a respeito. Tem coisa que eu não acredito. Eu vejo, daqui a pouco eu vou tô vendo ver e não acredito. O equilibrado Elton Novaes, mas antes eu preciso só saudar aqui o Alexandre Matos, que está em Belo Horizonte e hoje é nosso convidado aqui, não só pelo jogo de ontem, mas porque hoje no BH Shop ele lança o livro Muito Mais
que um jogo. Então, logo mais, a partir de 19 horas. 19 horas. Na livraria Leitura do BH Shopping, estaremos todos lá. Lançamento do livro de Alexandre Matos, Gestão nos Clubes do Futebol Brasileiro. Isso aqui pode te ajudar a entender muito que o jogo não é só sistema tático, tá? Então, importante você estar presente lá. Ô, Alexandre, eu sempre falo aqui, já que o jogo não é só sistema tático, você é o cara do vestiário, você é o cara do dia a dia, você é o cara que acompanha tudo, você é o cara que acompanha a pré-eleição, você é o cara que acompanha o treino tático, mas você é o cara também que vivencia o resultado dentro de campo. O quanto o resultado muda o ambiente, Alexandre? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, por abrir espaço, enfatizando, é um livro sobre gestão, né? E eu acho que a gestão, o sucesso que a gente vê no mundo de várias equipes e no futebol brasileiro também deve-se muito à gestão. A gente vê cada vez mais as pessoas, os críticos, preocupados e dizendo sobre gestão, né? Assim como o fracasso, a queda de várias grandes equipes que má gestão ou a falta de gestão gerou, né? E as equipes estão em dificuldade, enfim. O livro é baseado nisso, eu agradeço a oportunidade. A partir das 19 horas estarei no BH Shopping, numa sessão de autógrafos aqui em Minas. Traz confiança, né? A vitória, ela acalma o ambiente, né? Só tem que tomar o cuidado com a armadilha, de achar que está tudo certo. Assim como perde, não está tudo errado, tem que tomar cuidado com a armadilha de achar que está tudo certo também, que as coisas agora, definitivamente, os problemas que tinham se passaram e está tudo certo e vamos continuar ganhando sempre, porque não é assim, né? A gente tem que ter esse equilíbrio dentro da gestão, né? Tem que ter esse equilíbrio e seguir dentro das suas convicções. Eu acho que a parte principal do futebol é ter a convicção, porque a gente trabalha com o ser humano tem um lado imponderável. Ontem no jogo, perdemos, o Atlético Paranaense perdeu 4 jogadores. Antes do jogo você perdeu sua grande referência, que é o Fernandinho. O Fernandinho teve uma crise de gripe, 2 dias, nós jogamos em Bragança, ficamos em Atibaia com vários jogadores, um deles, o Pedro Henrique saiu, enfim. E durante o jogo perdemos 4 jogadores, é o imponderável, né? Mas, obviamente, mérito do Atlético, a gente já sabia que aqui dentro, assim como o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, é difícil nos bater lá, a gente sabia que aqui dentro também era muito complicado e, sinceramente, até porque sou amigo da grande maioria das pessoas, respeito muito a instituição a qual eu trabalhei, tenho um carinho enorme por todos, pela torcida que me trata super bem, que passem os 2 brasileiros e a gente se encontre, quem sabe, lá na frente, numa final do Maracanã. Tomara que isso aconteça. Elton Novaes, a gente vai girar, falar mais do livro, falar mais da vitória também, mas ontem mais um bom jogo do Atlético, o Atlético foi superior o jogo todo, venceu o jogo contra um adversário que é hoje o líder do grupo, ainda mesmo com a derrota, e é o que a gente sempre diz, a confiança parece ter, de fato, estabilizado o ambiente no Atlético. HG, boa tarde para todo mundo. Uma vitória gigantesca do Atlético. Eu arrisco a dizer que nas questões assim de clube, de jogo, da proporção que tem, como o Alexandre colocou muito bem, ela motiva, é um motivacional uma vitória da forma que foi para o Atlético. Mas a vitória também, ela ontem, eu acompanhei o jogo do estádio, eu fui ao estádio a trabalho e acompanhei isso de perto. A intensidade que se criou, a forma que foi criada pela torcida do Atlético e pela entrega do time, é um momento que pode ser até um divisor para o Atlético. É aquele momento que a entrega dos jogadores que estão entendendo a situação que viveu o Atlético, os problemas que teve o Atlético, pode colocar. É para colocar? Coloca. Não tem. Peraí, tem um jeito para não esquematizar o microfone. O microfone. Eu fiquei bonito, hein? Pô, se tivesse me avisado, eu teria colocado uma camisa polo, né? Para ficar igualzinho o Cudê lá, que coloca uma camisa polo. Tem a franja. A franja também eu posso. Eu não consigo fazer. Aliás, uma marmota. Eu posso puxar. Sem passar no meu amigo ele fazer um implante. O Cudê tem mostrado que ele conseguiu colocar o sistema de jogo dele no Atlético. Que mexe jogador, coloca jogador, o time do Atlético tem vindo de uma sequência muito boa. E essa sequência que o Atlético conseguiu construir faz esse tipo de jogo. Ontem a atmosfera do jogo foi uma atmosfera de Libertadores. Um Atlético que não se entregou do início ao fim. Entrega total da equipe do Atlético desde o primeiro momento, sofreu o gol e não se abalou com aquele gol, continuou com foco, continuou direcionado para conseguir a vitória. Então existem derrotas que você aponta para o time e fala assim, perdeu o campeonato aí, se rebaixou aí, perdeu a competição aí, isso aí vai quebrar o clima.
a vitória de ontem pode ser uma vitória que o torcedor do Atlético aponte lá na frente que essa vitória foi um diferencial. Porque para vencer esse time do Atlético Paranaense tem que lutar muito, porque é um time muito correto, um time de jovens extremamente qualificados, muitos jogadores que hoje estão no Atlético Paranaense, a gente vai ver brilhando e muito em seleção brasileira. O Alexandre lembrou bem de jogadores que saíram ao decorrer do jogo, como o Vitor Roque, que já é uma realidade, o Christian jogando barbaridade, o Eric joga muita bola. Nova Lima, Eric é de Nova Lima. Eric que é de Nova Lima, né? Mineirinho, então é importante isso também. Então o Atlético Paranaense tem um time muito forte, o Atlético Mineiro, o Galo, não venceu de qualquer um e é uma vitória sim, que vai ser muito importante ao longo da temporada. Na semana do jogo, eu tenho repetidas vezes dito isso aqui, porque por vezes você vem para o programa e aí você luta com as armas que você tem. E aí você tem fontes do clube que te passam informações, né? E aí na terça-feira, antes do jogo contra o Cuiabá, terça ou quarta-feira mesmo, não me lembro, conversei com duas pessoas do Atlético que me disseram que aconteceu reuniões corriqueiras, mas que foi uma reunião muito boa, foi uma preleção muito boa, a resenha do Cudê, os caras abraçaram a ideia, tinha um momento de instabilidade criado pelo próprio Cudê, não é novidade para ninguém, né? Inclusive que naquele momento ali o Cudê esteve com os pés fora do Atlético, sim, né? Primeiro pelo desequilíbrio dele na coletiva, depois pela ação da diretoria, de querer de fato, depois de achar aquilo um absurdo, demitir, mas a multa foi um entrave para a coisa acontecer e acabou não acontecendo, mas depois que viram que, bom, não vai mandar embora, vai continuar, então fecha todo mundo com o cara. Inclusive a diretoria, que eu lá na oportunidade critiquei aqui também. Ah, mas a multa é corriqueira, mas vocês sabiam do desequilíbrio e meteram uma multa de 20 e tantos milhões, né? Mas aí, no final das contas, se acertaram, né? Reuniram algumas vezes, se acertaram, depois a resenha do Cudê com os jogadores, não sei exatamente porquê, exatamente contra o Cuiabá. Eu falei aqui no dia posterior, bom, isso aí é vitória para mudar o ambiente, mesmo sendo em cima do Cuiabá que está lutando lá embaixo. E de lá para cá o time realmente embalou. E aí o adversário de ontem, qualificadíssimo, uma grande vitória, principalmente da maneira que aconteceu, uma vitória de virada, ela tem ela representa um pouco mais, principalmente quando é numa Libertadores, e agora tem o Palmeiras, no final de semana. Então é mais um jogo cascudo para você, inclusive, medir quantas andam as coisas no Atlético. Porque eu continuo achando que o time está em processo de evolução e ainda vai chegar no ponto que é o ponto que o próprio Cudê vai entender que é o ponto ideal. Esse time tem muito para crescer ainda. Você vê isso, Valu? Você acha que o Atlético ainda tem muito para crescer? Vejo sim. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos demais amigos, telespectador em casa. E uma vitória de casca em uma competição tão forte quanto é a Libertadores. Acho que o Atlético, mais do que organização e bola no dia de ontem, teve também um aspecto mental muito importante, porque nessa mesma competição, se o torcedor atleticano voltar um pouquinho, na partida contra o Libertad, quando o Atlético sai atrás, um time bem menos qualificado, na minha opinião, que está na briga também, mas não se compara com o Atlético Paranaense, o Atlético se perde no jogo. O Atlético abdica das suas ideias e passa a viver um clima tenso o tempo inteiro de não se acertar em campo. E ontem era um jogo de alta periculosidade para os planos do Atlético e também do Atlético Paranaense, neste grupo que vai ficando cada vez mais embolado, né? As equipes já estão jogando um mata-mata, na verdade, na fase classificatória. Então, entendo também que o Atlético teve essa organização tática, não se perdeu em campo e mentalmente também, porque a gente tem que lembrar, por mais que tenham... e o Furacão teve vários desfalques, mas é uma equipe que é muito forte, vem de duas viradas extraordinárias no Clássico Atletiba e também na Copa do Brasil para cima do Botafogo. Uma equipe dificílima de ser batida, o trabalho segue e é uma pena que hoje o personagem do Thiago Fernandes não esteja aqui, porque o ruído do Paulinho não funcionar perto da área, ele teria de explicar. O fato do Atlético não estar jogando com os três atacantes que ele tanto pregou
e também não tá o jogando, fato... Não, aí seria O Pavon é o quê? pro Thiago Fernandes. É zagueiro? O Thiago Pavon é Cudê zagueiro? está aqui hoje. É, o Pavon é O zagueiro? Thiago Fernandes, Hoje o Pavon é ele se zagueiro? escondeu atrás de um personagem O Pavon porque é ele não zagueiro? teria como argumentar, já que os resultados começaram a acontecer. Pavon é zagueiro? que dor! Eu tô perguntando, o Pavon Ele é zagueiro? atacante, mas ele não tá então não tem atuando. 3 atacantes no time, não? Tem, mas não funciona com 3 atacantes. Não funciona Não, com 3 não atacantes? funciona. Ah, Na o minha Paulinho opinião, joga não. de quê? De meia? Não, o Paulinho funciona ao lado do Hulk. Como atacante? Isso. O Hulk. Atacante. E o Pavon? Ele é atacante, mas ele tem não, três. ele Então não joga não aberto. faz sentido, você tá brigando Tá com bom. o que você tá me falando. Não, você tá brigando Você com a... fala uma coisa e você tá brigando Tá bom. com o que você acabou de me falar. Tá bom. Você me diz uma coisa. É porque na sua E o que cabeça, eu disse é porque na é sua justamente cabeça, isso. São se um 3 time, atacantes. se um time tem 3 zagueiros de ofício, o time tá jogando com 3 zagueiros. Mas tudo bem, eu Não, respeito. eu nunca é a disse sua visão. isso. Eu nunca disse isso. Então por que o Pavon tá jogando, o O Pavon Atlético tá joga jogando com como 3 atacante. atacantes? O Pavon joga como atacante, pelo lado direito. No momento sem a bola. Qual que é o comportamento ele dele? volta, não, todos voltam marcando. Não. Inclusive o Hulk volta Ele marcando. volta marcando. Todos voltam No mesmo marcando. setor que o Hulk? Todos voltam. Não, mas todos voltam, Valu. Essa Não é uma é isso que eu tô questão, essa é uma discutindo, questão de Thiago. quando O Atlético Cudê tem não bola, mudou a tática usa- como você sugeriu. É Ele isso que eu tô mudou a falando. tática. O time não joga mais do jeito que ele Tudo bem, jogava. Thiago. O lateral direito sobe igual subia? O Mariano e o Sarabia sobem igual eles subiam antes? Não sobem, Valu. Tá bom, Cara, Thiago. o Cudê mudou o Atlético. E o fato de ter mudado, pra mim, é o que faz com que o time esteja rendendo. Você tá justificando suas declarações anteriores dizendo Eu não que tô ele mudou. justificando, ele mudou. Isso é nítido, HG. Não, O isso- Sarabia tinha que subir o tempo inteiro como um ponta, quase, pra atacar. A profundidade que o Atlético tinha era com os laterais. Subia o Rubens pela esquerda, o Sarabia pela direita. Agora o Atlético joga com o Mariano pela direita, ele joga construindo o jogo quase como um terceiro zagueiro, até porque eu não acho que a nomenclatura da posição oficial do cara é a posição que ele desempenha em campo. Ele joga quase como um terceiro zagueiro, especialmente na construção de jogadas. Ele quem faz construção lá de trás. E o Rubens tem um pouco mais de liberdade. O Atlético joga completamente diferente do que jogava no início do ano. É, então vamos lá. Completamente diferente. Então vamos lá, então. Chegava o Sarabia, certo? Você concorda? O Hulk, o Paulinho, E o o Rubens. Zaratio. E Zaratio do bem outro menos, lado o o Zaratio Dodô bem Rubens, menos. não chegava? O Zaratio bem menos. Tá, agora não chega o Sarabia. Então vamos lá. Chega o Pavon, o Hulk, o Paulinho, o Jonas Zaratio teve um momento e o algum Rubens. pelo lado Os esquerdo. mesmos 5, Thiago. Só que quem Cara, faz... ele mudou a formação, Tudo bem, Valu. Thiago, O tá fato bom. de ter 5 caras lá na frente não significa bom, que ele não Thiago. mudou a formação. Tá. Ele usa agora as melhores opções que ele tem pra jogar mais perto do gol. Tá bom, Thiago. Antes ele jogava com o Sarabia perto do gol e o Valu defendia isso. O Valu defendia o que o Atlético jogou no início da temporada. O Atlético dos últimos 5 jogos joga bem. E ontem venceu, pra mim, dessa sequência de 5 partidas, a equipe mais difícil. Porque antes disso ele tinha vencido o Corinthians, eu não vou lembrar a ordem exata. Ele tinha vencido o Cuiabá, o Corinthians, o Internacional e O Aliança. o Aliança Lima. Então, uma sequência de 5 partidas. Eu acho que o mais difícil desses 5 adversários foi o adversário de ontem. Então, ontem, jogando contra o adversário extremamente qualificado, eu posso me converter ao cudeísmo.